Um grande sucesso. Operações da nova Itapemirim crescem mais de 300%. Viação Águia Branca se torna a primeira empresa de transporte rodoviário do Brasil a conquistar a certificação ISO 39001. Marco Polo fecha negociação de 1.000 ônibus entre urbanos e rodoviários. E você vai ver também: Mascarello divulga balanço de vendas da Latibus. Susan Tour tem contrato prorrogado por mais 10 anos em Mauá. Mulher morre ao cair de ônibus em movimento em Maringá, no Paraná. Baixada Santista começa a receber novos ônibus com ar-condicionado. Mob Rio é condenada a pagar R$30 mil em indenização por danos morais a um passageiro arremessado para fora de um ônibus em movimento. Salvador, na Bahia, vai receber 100 novos ônibus elétricos até o fim do ano que vem. Câmara Municipal de Belém abre CPI para investigar superfaturamento na compra de ônibus elétricos. Nas notícias internacionais, Marco Polo China vende 60 novos ônibus para Hong Kong. E ainda, começou a operação do BRT Norte-Sul de Goiânia. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. Desde o início de suas operações, em 4 de março de 2023, a Susan Tour, sob a marca Nova Itapemirim, assumiu as linhas interestaduais das falidas Viação Itapemirim e Viação Caiçara. Em um balanço recente, a Susan Tour relatou o transporte de cerca de 1 milhão de passageiros, com a cobertura de mais de 25 milhões de quilômetros e o pagamento de 4,7 milhões aos credores das antigas administrações. A operação aumentou 300% desde julho de 2024 e agora atende a 73 linhas, abrangendo mais de 100 cidades e empregando 627 pessoas diretamente. Porém, o desempenho da empresa enfrenta desafios devido à concorrência desleal, resultando em um prejuízo de 75 milhões de reais. A Susan Tour alega também que as empresas do Grupo Comporte estão operando linhas não autorizadas, conforme decisão judicial recente. Hoje, a Susan Tour se compromete a repassar 1,5% da receita para os credores do Grupo Itapemirim, que possui dívidas totais de 2,6 bilhões de reais. A Aviação Águia Branca tornou-se a primeira empresa de transporte rodoviário do Brasil a receber a certificação ISO 39001, reconhecida internacionalmente pela gestão de segurança viária. A empresa já possui a ISO 9001 para a gestão de qualidade. A certificação foi obtida após a auditoria de mais de 40 processos de segurança em suas principais bases. A Westafet, responsável pela consultoria, já está preparando outras empresas para obter a certificação. A Marco Polo participou da Latibus deste ano, com expectativas baixas de vendas, pois já havia finalizado as entregas para 2024. Para atrair novos negócios, a empresa ofereceu uma promoção. Ônibus negociados durante o evento seriam entregues no primeiro trimestre de 2025, mais ao preço do segundo semestre de 2024. Essa estratégia resultou em negociações para cerca de 1.000 unidades, superando as expectativas da fabricante. Além de comemorar seus 75 anos, a Marco Polo apresentou novos modelos, tanto na linha G8, tanto na linha de produtos Volare. A gente segue falando de Marco Polo. A Infraero concluiu a licitação para a compra de 8 ônibus elétricos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Marco Polo venceu a disputa para fornecer os veículos, divididos em 2 lotes. 4 ônibus padrões, com capacidade para 62 passageiros, por 9,8 milhões. E 4 coletivos maiores, com capacidade para 83 passageiros, por 11,9 milhões de reais. O lote para estações de recarga foi ganho pela Nancy Instrumentos, com um custo de 2,8 milhões. O valor total da compra é de aproximadamente 24 milhões e meio de reais. A entrega está prevista para 150 dias após a assinatura da ordem de serviço.
A Marco Polo, com a sua concessionária Ferrari JG, realizou um coquetel no Leite Club de Fortaleza, lá no Ceará, para apresentar o ônibus Paradiso G8 1800DD a frotistas cearenses. O modelo inclui inovações como ar-condicionado controlado por inteligência artificial, câmeras 360 graus e controles via Bluetooth. Equipado com frigobares, cafeteira, mesas para reuniões, tomadas USB e USB-C e poltronas variadas, o ônibus também possui retrovisores em forma de câmeras e iluminação interna com cromoterapia. O evento contou com a presença de representantes de chassis, agradecimentos pela marca e animação com música e brindes para os convidados. O Detran de São Paulo lançou uma campanha de segurança para pedestres, com 3 ônibus da aviação Cometa, adesivados com uma plotagem especial. A circulação ocorre nas regiões da capital, Baixada Santista, Campinas e Sorocaba. O ônibus exibe mensagens de civilidade e tem imagens do filósofo Clóvis de Barros Filho. Eles param nas faixas para promover respeito e cuidado com os pedestres. A campanha vai até o dia 12 de setembro e deve alcançar 38,8 milhões de pessoas na capital. Os ônibus seguem trajetos fixos e rotas flexíveis nas diversas cidades, impactando bairros e pontos importantes para aumentar a visibilidade das mensagens educativas. A Mascarello divulgou o balanço de vendas da Latibus deste ano, feira de mobilidade realizada nos dias 6 e 8 de agosto na São Paulo Expo. Foram vendidos 263 ônibus, sendo deles 203 urbanos. O modelo Gran Via foi o mais procurado, com compras significativas. Além dos urbanos, foram vendidos 41 micro-ônibus e 19 rodoviários da família Roma. A empresa espera crescer no mercado, tanto com clientes atuais quanto com clientes novos. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Susan Tour tem contrato prorrogado por mais 10 anos em Mauá. E também, mulher morre ao cair de ônibus em Maringá, no Paraná. A seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Suzano, no Alto Tietê Paulista, ganhou uma nova linha de ônibus. É a 11C, Circular Palmeiras Divisa de Ouro Fino. Na capital, a recém-criada linha 4087/10, Estação Itaquera Vila Popular, operada pela Pêssego Transportes, teve a sua primeira viagem antecipada em 20 minutos, das 4h30 da manhã para as 4h10 da manhã, na Zona Leste. Seguimos na capital. A Prefeitura da cidade vai gastar 7 milhões de reais para fiscalizar a reforma do corredor de ônibus em Itapecerica, entre os terminais João Dias e Capelinha. Em Sorocaba, o BRT da cidade celebrou a marca de 63 milhões de passageiros transportados em 4 anos. Guarulhos contratou a FIP para estudar alternativas para melhorar o sistema de ônibus e reduzir custos operacionais, utilizando recursos do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Em Itaquaquecetuba, foram implementadas novas tecnologias no transporte público, incluindo o sistema Seago para pagamentos e informações, o Sigon Vision para reconhecimento facial e o Chatbot para recarga de bilhetes via WhatsApp. Essas ferramentas visam modernizar e otimizar o sistema de transporte coletivo. 2 novos ônibus elétricos articulados começaram a operar no eixo Anhanguera, interligando Goiânia, Goianira, Trindade e, em breve, Senador Canedo. Fabricados pela BYD e Marco Polo, os veículos têm 23 metros, capacidade para 155 passageiros e autonomia de até 250 km. A operação faz parte do projeto da nova rede metropolitana de transporte coletivo, que inclui a revitalização de terminais e estações. Até agora foram entregues 60 ônibus e reformadas várias estações. O metrô do Recife informou que vai parar aos domingos para manutenção, sem data definida para retomar o serviço. Em resposta, o consórcio Grande Recife aumentou a frota de ônibus em 15%, ativando 3 linhas especiais e aumentando a frequência em 31 linhas existentes, totalizando 1.571 viagens aos domingos. Seguimos no Recife. As linhas 214 e 224
foram suspensas devido à falta de empresas para operar os serviços. A Prefeitura vai ajustar a oferta de serviços convencionais, permitindo o uso do bilhete único para minimizar os impactos. O BRT de Salvador foi elogiado internacionalmente por Felipe Ramírez, do Instituto de Recursos Mundiais, como um dos melhores sistemas do mundo. Inaugurado em setembro de 2022, o BRT opera com 4 linhas, 14 estações e 51 ônibus, transportando 1,4 milhão de passageiros somente em julho de 2024. O sistema inclui um eletroterminal e expandirá essa operação em breve com novos espaços. Londrina, no Paraná, lançou um novo sistema de transporte coletivo com tecnologia da Clever Devices, incluindo Wi-Fi nos ônibus, informações em tempo real e pagamento sem contato. O Centro de Inteligência Operacional da CMTU melhora a integração entre o poder público e as operadoras, permitindo um controle mais eficiente do sistema. Em Maringá, 2 novas linhas de ônibus foram criadas, sendo uma no serviço urbano, operado pela TCCC, e outra no serviço metropolitano, operado pela Cidade Verde. Na TCCC, a nova linha 300 Eurogarden faz o trajeto entre o terminal e o Eurogarden, e vice-versa. Na Cidade Verde, a linha 254TR liga o conjunto Triângulo, em Sarandi, até o terminal urbano de Maringá. Nos primeiros 20 dias de operação, os ônibus elétricos de Cascavel mostraram uma redução de 57% nos custos de energia, em comparação com os ônibus diesel, consumindo R$ 13 mil em energia elétrica, contra R$ 30 mil anteriormente. A autonomia dos veículos variou entre 300 e 400 km por carga. A implementação gradual dos 15 ônibus continua, com mais veículos entrando em circulação em breve. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre já conta com 12 ônibus novos elétricos em circulação. Os novos veículos percorrem até 190 km por dia e são suportados por 3 estações de recarga. A gratuidade da segunda passagem é oferecida a usuários do cartão TRI. Caxias do Sul é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a usar o sistema Próxima Parada, que fornece informações sobre as paradas por áudio e visuais, além de publicidade. A tecnologia é comum na Europa e está se expandindo pelo Brasil. Essas foram as principais informações em manchete desta edição. Um caso chocou a população de Maringá, no norte do Paraná, nesta semana. Uma passageira, identificada como Karen Cristina dos Santos Silva, morreu após cair de um ônibus em movimento no centro de Maringá, no cruzamento das avenidas Horácio Racanelo Filho e Duque de Caxias, bem ao lado do terminal urbano. Karen estava com o marido e o filho, quando a porta do ônibus, que é acionada manualmente e exclusiva para cadeirantes, abriu e ela caiu de cabeça no asfalto. O coletivo seguia de Maringá para Itambé. Ela foi socorrida e internada às pressas na Santa Casa, mas não sobreviveu cerca de 1 hora depois do ocorrido. A empresa Cidade Verde Transporte Rodoviário, responsável pelo ônibus, está realizando uma investigação interna em parceria com o setor de engenharia da fabricante do veículo para apurar as causas do ocorrido. A empresa, junto da Mascarello, quer saber o motivo da porta do ônibus ter se aberto sozinha, resultando nesta tragédia. É o primeiro caso que acontece em Maringá com esse equipamento. Imagens de câmeras de segurança do veículo também vão ser analisadas. A Delegacia de Trânsito de Maringá também está investigando o caso. Especialistas em transporte, por muitas vezes, afirmaram que essa porta exclusiva para cadeirantes era boa porque reduzia os custos com manutenção e garantia a plena operação do equipamento. Até porque ele não é daquele modelo tradicional que fica nas escadas. Mas aí eu te pergunto, será mesmo que é tão seguro assim? Eu sou usuário desses ônibus aqui na região de Maringá e por muitas vezes eu fiquei nesse local do veículo. Eu corri risco. Não só eu, muitas pessoas. Será que é realmente seguro? A verdade é só uma. Além de afetar a mobilidade dentro do veículo, atrasando o desembarque,
agora temos esse infeliz caso ocorrendo aqui em nossa região. Nem os motoristas gostam desse equipamento. Na minha opinião, o DR deveria banir a compra desse equipamento no Paraná. Do que adianta o elevador ser exclusivo para cadeirantes, facilitar no processo de manutenção, se tragédias como essa podem acontecer, muitas vezes por falha humana, até porque esse equipamento é acionado manualmente. Uma investigação severa precisa acontecer. A Suzantur teve seu contrato de operação de transportes prorrogado por mais 10 anos em Mauá, na Grande São Paulo. O novo contrato vai até agosto de 2034, com valor estimado de 13,7 milhões de reais em outorga. A empresa é a única operadora de transporte na cidade, que tem cerca de 480 mil habitantes e uma frota aproximada de 250 ônibus. A Suzantur assumiu a operação do transporte em 2013, após um controverso processo de descredenciamento das antigas operadoras Viação Cidade de Mauá e Leblon Transportes, durante a gestão do ex-prefeito Donizete Braga. O caso ainda está sob investigação na Justiça. No litoral do estado, São Vicente, por meio da BR Mobilidade, começou a receber novos ônibus intermunicipais com ar-condicionado. Serão 100 veículos ao todo, para toda a Baixada Santista, com 50 chegando agora em setembro e outros 50 em novembro. Os ônibus passarão por uma preparação antes de começarem a rodar. A deputada estadual Solange Freitas destacou que a conquista é resultado de um esforço contínuo desde o ano passado. A IMTU ainda vai divulgar a data de início da operação. O Detro suspendeu temporariamente a linha de ônibus da Autoviação 1001 que ligava Niterói a Saquarema, devido ao baixo aproveitamento do serviço. A linha, que operava apenas nos finais de semana, enfrentava baixa demanda e número reduzido de passageiros. A suspensão visa otimizar os recursos. Porém, os usuários ainda têm opções de transporte para esses locais, com as linhas Araruama-Niterói via RJ-106 e a Niterói-Saquarema via Jaconé, que continuam funcionando normalmente. Na capital, a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Mob Rio, gerenciadora do BRT, a pagar R$30 mil em indenização por danos morais a um passageiro que foi arremessado para fora de um ônibus em movimento. O acidente, que ocorreu em maio de 2018, foi causado por uma porta que estava defeituosa. No momento do acidente, o coletivo estava em alta velocidade. O passageiro sofreu trauma torácico e fratura no antebraço esquerdo, e em seguida foi atingido por um outro ônibus. A decisão foi recentemente finalizada, após anos de tramitação no processo. Começou hoje a operação do BRT Norte-Sul em Goiânia, capital de Goiás. Com 29,6 km de extensão, o serviço conecta o Terminal Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, ao Parque Ataneu, passando por diversos terminais importantes e integrando 121 linhas do transporte público. No começo da semana, haviam sido finalizados os preparativos para o início das operações, que incluíram 5 linhas exclusivas para áreas de maior demanda. A inauguração é considerada um marco histórico para a capital. Terminou hoje, após 50 anos, a história do Expresso Veracruz, na operação do transporte coletivo no Grande Recife. O encerramento das atividades da companhia impacta a vida de mais de 550 trabalhadores. Durante uma reunião nesta semana, com o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos, ficou decidido que a empresa deve preparar o pagamento das verbas rescisórias até a próxima semana. O Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano foi solicitado a reter os repasses a Veracruz para assegurar esses pagamentos. As linhas restantes da empresa foram assumidas hoje pelas companhias Borborema e Metropolitana. Salvador, na Bahia, vai expandir sua frota de ônibus elétricos, com 100 novos coletivos previstos para chegar no final do ano que vem. A cidade planeja adquirir 2,3 mil coletivos, com recursos do novo PAC, do governo federal. Desta vez, os novos ônibus serão maiores, com capacidade para 170 pessoas. Agora, em setembro, um modelo elétrico da BYD será testado no sistema de BRT. Nesta semana, um evento organizado pelo Ministério das Cidades
ocorreu para capacitar gestores na implementação de projetos de eletromobilidade. O evento contou com representantes de 20 estados e especialistas em mobilidade urbana. O processo licitatório do transporte coletivo na Grande Aracaju não está suspenso, conforme informações que correram nesta última semana. Mas há decisões judiciais em vigor que impedem a adjudicação do objeto da concorrência, ou seja, os vencedores ainda não podem assinar o contrato e iniciar as operações. As decisões incluem uma liminar no mandado de segurança movido pela empresa JTP Transportes e outra em uma ação popular, ambos proibindo a adjudicação, mas sem suspender o processo. A situação permanece indefinida até o julgamento final desses processos. A Câmara Municipal de Belém instaurou uma CPI para investigar o suposto superfaturamento na compra de 30 ônibus elétricos da Tevex Ziger pela Prefeitura. A decisão segue um alerta do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará sobre irregularidades no processo licitatório e um sobrepreço de quase R$ 1 milhão por veículo. O TCM havia suspendido a compra por medida cautelar e apontou que o valor pago por Belém era muito maior do que o praticado em outras cidades. Após negociação, um termo de compromisso foi firmado, resultando em uma restituição de 3,8 milhões em serviços, como treinamento e instalação de carregadores, em vez da devolução do dinheiro. A CPI tem 60 dias para concluir os trabalhos, podendo ser prorrogada. Veja a seguir as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Não saia daí. Eu te espero. Hora da gente falar de emprego aqui no Jornal do Ônibus. A CEMOV, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro, anunciou oportunidades em 4 empresas de transporte no estado. As vagas e empresas, respectivamente, são: Transportadora Tinguá, Nova Iguaçu, 40 vagas para motoristas, 3 para mecânicos diesel, 2 para eletricistas, 1 para lanterneiro, 1 para técnico de ar-condicionado, 1 para mecânico de tacógrafo e 1 para eletricista predial. Viação Mirante, Mesquita, 20 vagas para motoristas, 3 para mecânicos diesel e 1 para eletricista. Expresso São Francisco, Nilópolis, 8 vagas para motorista, 1 para pintor e 1 para mecânico socorrista. E por fim, Auto Viação Veracruz, Belford Roxo, 20 vagas para motoristas, 5 para fiscais, 2 para despachantes, 5 para mecânicos diesel, 2 para eletricistas, 1 vaga para lubrificador, 4 vagas para lanterneiros, 4 vagas para pintores, 2 vagas para técnicos de ar-condicionado e 1 vaga para auxiliar de serviços gerais. Conforme cada empresa foi aparecendo aqui na tela, informações de como enviar o currículo estiveram presentes para vocês aqui na tela. Lembrando, não adianta você enviar o currículo aqui para o nosso canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Nas notícias internacionais, a Marco Polo China já entregou neste ano 60 ônibus para Hong Kong, alcançando quase 700 unidades comercializadas na região desde o ano de 2012, principalmente da linha Audace. A empresa vem investindo em inovação e tecnologia, com destaque para o ônibus Audace Full Cell, movido a hidrogênio, refletindo o foco na descarbonização. A Marco Polo também busca expandir sua atuação internacionalmente, com estratégias para o Oriente Médio, África, Austrália e América do Sul. No segundo trimestre deste ano, as exportações representaram 10,4% da receita líquida da empresa. A Flixbus, empresa de tecnologia de viagens da Alemanha, lançou um serviço de ônibus de longa distância 100% elétrico entre Cambridge e Londres, em parceria com a ZeptBus e a Zenobē. O projeto utiliza o modelo de ônibus de fabricação chinesa Yutong GT E14, com uma rota de ida e volta de quase 200 km. A operação, que economiza 167 kg de emissões de carbono por dia, vai ser testada por 6 semanas. A Flixbus, que opera em 44 países, visa alcançar a neutralidade de carbono na Europa até 2040. A gente volta ao Brasil para falar do Rock in Rio. Com a chegada do evento,
a demanda por passagens para o Rio de Janeiro está em alta. O Grupo Guanabara e a plataforma Primeira Classe firmaram uma parceria para oferecer transporte direto e confortável para o festival, com vários ônibus saindo diariamente de Juiz de Fora, Belo Horizonte, Barbacena, São José dos Campos, Taubaté e Guarulhos. A novidade inclui desembarque direto na cidade do Rock, trazendo comodidades como banheiros e food trucks. A expectativa é de um aumento significativo na demanda de viagens e na ocupação hoteleira, principalmente durante o evento. As passagens podem ser adquiridas no site do Primeira Classe. Falando em Guanabara, a empresa realizou no último fim de semana o primeiro encontro de busólogos Guanabara Juiz de Fora, atraindo mais de 1.000 participantes. O evento incluiu exposições, visitas na garagem da empresa e debates em relação ao transporte. A Guanabara também padronizou as linhas Crateús Brasília e Crateús Goiânia com ônibus double decker. Em celebração ao Dia Mundial da Fotografia, a IMTU promove o terceiro concurso de fotografia Olhar Metropolitano. Os participantes devem enviar as fotos de veículos ou terminais da IMTU até o dia 20 de setembro para o e-mail indicado. As melhores imagens serão exibidas nos terminais e nas redes sociais em novembro. Não há premiação em dinheiro e as fotos devem ser inéditas. A NTT realizará workshops entre agosto e outubro deste ano para orientar empresas de ônibus sobre as novas regras do novo marco regulatório do TRIP, visando garantir conformidade e padronização na fiscalização. Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, visitou a fábrica da fabricante de ônibus Caio, em Botucatu, São Paulo, destacando que a empresa vai fornecer ônibus elétricos adquiridos pelo PAC e também está habilitada a fornecer ônibus para o programa Caminho da Escola. Hora da gente ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do Brasil. Uma massa de ar quente vai tomar conta do nosso país na próxima semana, com as temperaturas chegando em alguns locais na casa dos 40 graus. Por isso, vai o alerta. Reforce a sua hidratação, cuide da sua saúde e fique em alerta com as queimadas. A gente está somente em setembro, mas parece que o verão deu as caras mais cedo neste ano. O nosso destaque do dia é a participação da Aviação Osasco na 20ª edição da BBF, Bus Brasil Fest, que acontece no dia 23 de novembro deste ano no Ginásio Poliesportivo José Correia, em Barueri, São Paulo. O festival, que exibe uma variedade de ônibus históricos e modernos, vai contar com o Caio Gabriela 2, que foi restaurado pela empresa. O modelo é símbolo do evento desde sua estreia na 12ª edição. A relação da Aviação Osasco com o festival começou em 2017, quando apresentou vários ônibus modernos para celebrar os 40 anos da IMTU. O interesse pela preservação de ônibus antigos, influenciado por outras exibições, levou à restauração do Caio Gabriela. O evento permite aos visitantes comparar a evolução dos ônibus ao longo dos anos e conhecer inovações no setor de transporte coletivo. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Como você avalia as operações da nova Itapemirim? Tem sido boa ou ruim? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Termina aqui mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. Uma ótima noite para você e um bom final de semana. A gente se vê.